Olá, queridos alunos. Vamos a essa aula de medidas de geometria, aula 8, sobre volume do prisma, prisma reto. Gente, o prisma é um tipo é um sólido geométrico. Lembra que sólido geométrico nós vamos considerar 3 dimensões. Então, as unidades são as unidades de comprimento elevado à terceira. Por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, assim por diante. Bom, vamos primeiro entender o que é um prisma reto. Vamos a alguns exemplos. Aqui, temos aqui um cubo. Um cubo é um prisma reto. Por quê? Porque tem uma base, que é um quadrado, tá? Né? Essa base, vamos aqui, e sobe, essa base sobem arestas com ângulo de 90 graus em relação à base, tá? E aqui a gente encontra então uma base, aqui, e aqui uma outra base paralela anterior, tá? Então, qual é a característica de um prisma reto? O prisma é aquele que tem uma base, que pode ser qualquer polígono, aqui no caso é um quadrado, e que nos vértices desse polígono sobem arestas, que são essas aqui, né? Em ângulo reto. Fazendo um desenho, aqui seria o cubo. O cubo, né? Tem a base, que é aqui, ó. E sobem arestas em ângulo reto. Vamos ver um outro exemplo de prisma. Esse aqui. Esse aqui é chamado paralelepípedo, mas também é chamado de prisma de base retangular. Assim como o cubo é chamado de prisma de base quadrada. Vamos voltar aqui ao paralelepípedo. Ah, então tem dois nomes para esse sólido? Sim, ele é classificado como prisma. Por quê? Porque ele tem uma base, que é um polígono, e sobem nos vértices desse polígono arestas que são perpendiculares à base, certo? Então, é um prisma também. Vamos ver aqui o prisma, que é um paralelepípedo, está aqui. Tem uma base, que é retangular, e sobe arestas perpendiculares à base. Muito bem. E, além, tem outros prismas. Esse aqui também é um prisma. Por quê? Qual a definição que eu passei? Né? Ele tem como base um polígono, aqui no caso é um hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, e nos vértices desse hexágono sobem arestas perpendiculares àquela base. Então, esse aqui é chamado de prisma de base hexagonal. E também temos esse. Esse daqui também é um prisma. Por quê? Temos um polígono na base, que é um triângulo. E nos vértices desse triângulo, né, sobem arestas que são perpendiculares a essa base. E aqui tem outro triângulo. Esse daqui é chamado prisma de base triangular. Muito bem. Então, agora, né, e aqui, ó, prisma de base triangular, que é tipo aquela caixa de chocolate Toblerone. Muitas vezes é desenhado assim, deitado, né? Mas, olha, identifica como um prisma. Tem um polígono e saem as arestas perpendiculares a essa base. Muito bem. Vamos agora à fórmula do volume. O volume de um prisma reto, que subiu um ângulo de 90 graus, né?
as arestas. O volume é a área da base vezes a altura. Vamos analisar aqui no cubo, né? Aqui eu fiz um desenho, vamos ao desenho. A área da base é a área de um quadrado, que é lado ao quadrado, vezes a altura. A altura é L também, porque num cubo, todas as arestas têm a mesma medida. L ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que também é L, fica L ao cubo. Aqui eu coloquei como L. Vamos colocar como aresta. É mais usual nas fórmulas. O volume do cubo é aresta ao cubo. Muito bem, vamos ao paralelepípedo. O paralelepípedo, nós vamos usar a mesma fórmula para todos os primas retos. Volume é a área da base vezes a altura. Bom, mas a base aqui agora é um retângulo. Qual é a área de um retângulo? A área de retângulo é o comprimento vezes largura. Então, aqui fica o volume, comprimento vezes largura, vezes a altura. A altura do paralelepípedo. Veja, aqui, para a gente memorizar, o volume de um paralelepípedo ou prisma de base retangular é comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, nós vamos multiplicar todas as 3 dimensões daquele sólido, que é a largura, o comprimento e a altura. Muito bem. Vamos agora desenvolver a fórmula do prisma de base triangular, que é o tipo do Toblerone, né? Então, a mesma fórmula. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área do triângulo. A área do triângulo, que seria base vezes altura dividido por 2. E vezes a altura aqui do triângulo, tá? Vezes H, que é, vamos chamar de H aqui, a altura do prisma. Tá? Muito bem. Então, ficou aqui, então, assim, estabelecido, nós fizemos aqui uma explanação sobre o volume do prisma. Não vamos esquecer, é bem simples, são 3 dimensões. Então, eu faço a área da base, que são 2 dimensões, vezes a altura do prisma para determinar o volume total, tá? Isso cai muito nos vestibulares, bastante, não precisa decorar fórmulas, né? Lembrar o que é prisma e aplicar essa fórmula do volume. Vamos aproveitar o vídeo para explicar agora um outro sólido, que é a pirâmide. A pirâmide, eu vou dar exemplos aqui. Temos essa pirâmide de base retangular e temos essa pirâmide de base quadrada, tá? Qual a diferença de pirâmide para prisma? Veja, na pirâmide nós temos uma base, porém, de cada vértice desse polígono, que aqui no caso é um retângulo, as arestas não sobem perpendicular, mas sobem obliquamente e se encontram num bico. Tem bico, né? Tem bico. Então, veja a diferença do paralelepípedo, que tem base retangular, para a pirâmide de base retangular, né? Então, aqui a gente vê que as arestas sobem num bico para a pirâmide. E aqui, no paralelepípedo, sobem perpendicularmente à base. Então, vamos pensar agora no volume. O volume, o que vocês acham? É menor aqui ou aqui? Veja, aqui tem menos material. Se nós fôssemos encher de água uma pirâmide e encher de água esse paralelepípedo, a gente perceberia que precisaria menos água aqui, se fosse oco, né? Para a pirâmide. Então, o volume do
de uma pirâmide é menor comparado ao volume da... Olha, tá vendo? Fica dentro, né? Que interessante. E eu digo, é um terço desse, tá? Então, quando tem bico, que aqui no caso a pirâmide tem bico, qual será a fórmula? Será a fórmula do volume do paralelepípedo, que era a área da base vezes a altura, mas como é menor, é justamente um terço dividido por 3, tá? Então, pirâmide de base quadrada, por exemplo. Aqui, a área da base vezes a altura, vou colocar como aresta, tá? Aresta ao quadrado vezes a altura, que também é uma aresta, dividido por 3. Então, a área, o volume de uma pirâmide de base quadrada seria aresta ao cubo dividido por 3, tá? Então, guarda isso. Guarda essa informação. Que quando tem bico, que é o caso da pirâmide, o sólido tem bico aqui, né? O volume comparado com o volume do paralelepípedo é menor, se encaixa aqui. E é exatamente um terço do volume do paralelepípedo. Ou seja, nós vamos pegar aqui a área da base, nesse caso, multiplicar pela altura e depois dividir por 3. Na próxima aula, eu vou explicar o volume de sólidos que rolam, como esse, que é o cilindro, e também dos cones. Pessoal, bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau!